Oi, querida, bom dia. Ei, querido, tudo bom e você? Tudo bem? Bom Tá me dia. escutando? Tá me vendo bem? Tô te vendo bem, tá tudo arrumado. Não? Casual para sexta-feira. É, tem que ser, né? Sexta-feira. É. E aí, como é que estão as coisas nesse isolamento? Deixar o pessoal entrar um pouco aí. Claro, tá tudo bem. É? Graças. Bom dia, gente. Bom Tá dia a tudo todos. bem, tá tudo tranquilo. E você aí? E agrado que aos que estão entrando não sabem, mas nossa querida diretora será mãe em breve. Então eu Pesa... pergunto como está a gravidez. Tá tudo bem, graças a Deus. Só a Venha com memória muita que às vezes saúde. pode falhar, viu? Na hora que eu estiver falando. Problema de grávidas. De grávidas ou de traumas da defesa? Não, né? Grávidas. Não, é grávidas. Traumas da defesa, já tô acostumada já. Já passou, né? Já passou. Agora é só. Bom, gente, bom dia. Já estamos aí com bastante gente. Muitos amigos já estão entrando. Queria, antes de tudo, agradecer muito a professora Maísa. A professora Maísa é diretora da Bradetê, conselheira do CARF, recentemente reconduzida, né, Maísa, para mais Mais uma um etapa ano. de grande trabalho. É uma conselheira muito respeitada no CARF, porque tem posições extremamente ponderadas, né? E tem feito bastante diferença nas discussões tributárias nesse tribunal que é tão importante e tão necessário para a gente tentar, de alguma forma, dar um pouco de racionalidade ao nosso sistema. Além disso, a professora Maísa, diretora da Bradetê, eu acho que eu já disse, e professora de vários lugares que eu não cito, só cito aqueles que eu coordeno. Como um bom pisciano, eu sou extremamente ciumento. Então, ela é professora, foi professora no curso de pós-graduação da Milton Campos, quando eu coordenava, e é professora do curso de pós-graduação do CEDIM. Eu queria convidar as pessoas que estão entrando a indicar ou mesmo ir lá no CEDIM, dar uma olhada na grade, que está muito legal. Eu tenho acompanhado, agora tenho tido a oportunidade de acompanhar, porque a amiga Suzana aí entrando. Eu É. tenho a oportunidade de acompanhar as aulas do CEDIM, tão maravilhosas, assim. Todas as aulas, né? Nós já tivemos aula lá com o Leonardo Alvim, com o professor Onofre, com a Júnia, com a Marinês, com a Maísa. Essa semana nós tivemos aula com o Túlio, nós tivemos uma aula com a meninada que está chegando aí muito boa, que eles, depois das matérias, trazem casos práticos. Semana que vem nós vamos ter duas aulas abertas, uma com a professora Lília e a outra com o professor Fernando Moura. Então, quem quiser, vamos dizer aí, ter um aperitivo do que é o curso de pós-graduação do CEDIM, vale muito a pena entrar. Na parte dos restantes da Bradetê, né, nós da diretoria decidimos que já tínhamos decidido isso antes desse momento tão terrível que a gente está vivendo, de investir muito no online para que a Bradetê pudesse chegar nos lugares que eventualmente ela não chega por dificuldade das pessoas se deslocarem para Belo Horizonte, etc. Então a gente passou a fazer muitos eventos online e agora com a pandemia, com esse isolamento, a gente intensificou. Nós estamos fazendo 2 eventos por semana, ou seja, 8 a 10 eventos por mês, alguns abertos, gratuitos, outros gratuitos aos associados, com um pagamento simbólico daqueles não associados. Os associados têm direito a desconto na revista Fórum Abradetê. Os associados recebem um boletim semanal, super legal, preparado pelo pessoal da Bradetê Jovem. E tem um monte de outros benefícios que estão lá no site da Bradetê. Vale muito a pena também vocês olharem. Então, fiquem de olho aí na pós do CEDIM e nos eventos da Bradetê. Eu comecei qualificando a professora Maísa, não terminei, porque o evento de hoje tem tudo a ver com o último título por ela obtido, que é doutora agora pela USP, com orientação do professor Humberto Ávila, cujo título da tese foi Os efeitos das decisões no processo administrativo tributário. Na verdade, você delimitou um pouco esse tema, né Maísa? É isso E, mesmo.
daqui a pouco você vai falar. Eu vou explicar. Qual que é a ideia? Um dos programas da Bradet, a Bradet está com uma série de programas legais sobre o ombro de gigantes, que é trazer os grandes nomes do direito tributário para a gente fazer um debate. O próximo vai ser dia 15, com a professora Misabel. Ela faz uma pequena exposição e os convidados fazem perguntas. E o mais legal que eu estou adorando nesse programa sobre o ombros de gigantes é que a gente sorteia um associado da Bradet para participar ao vivo com a professora Isabel, ou seja, um tremendo privilégio, né? Eu que tenho esse grande privilégio de conviver com ela sempre, então é um tremendo privilégio. A gente tem outros casos, outro programa que é Grandes Temas em Direito Tributário, e agora temos lançamentos de livros virtuais. Vamos fazer um programa em convênio com a UERJ sobre os clássicos do direito, que é muito legal também. E a gente tem esse programa, que é o de hoje, que chama Novidades Acadêmicas. Toda vez que a gente entender, a diretoria entender que existe um trabalho bacana, que vale a pena a gente debater, a gente traz aqui para a Bradet aquele que defendeu a tese para trocar uma ideia sobre a tese e, eventualmente, um debate sobre os pontos levantados. Por isso, eu estou colocando, por último, esse título da professora Maísa, que é doutora pela USP, com essa tese defendida lá sob orientação do amigo Humberto Ávila. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar agora um tempo para a professora Maísa, para que ela faça uma breve exposição para todo mundo. Eu tive o privilégio de ler a tese, mas que todo mundo entenda um pouco sobre a tese. Em breve a gente vai publicá-la, né, Maísa? Vamos lançar, se Deus quiser. Se Deus quiser, ao vivo, para a gente poder se abraçar. Né, pessoalmente, para poder abraçar. Então, a Maísa vai fazer uma breve introdução, na verdade, sobre o que é o tema que ela defendeu, as conclusões que ela chegou, para aí sim a gente eventualmente fazer o debate. E, óbvio, estão todos convidados aí a mandarem perguntas para ela responder. A ideia aqui, de fato, é suscitar a discussão sobre esse importantíssimo tema, que é não só o conceito do processo administrativo, mas os efeitos das decisões proferidas nesse processo administrativo. É algo que sempre me preocupou. E se a gente for pensar, eu juro que hoje eu vou falar pouco, porque a nossa protagonista aqui é a professora Maísa, mas se a gente for pensar detidamente, muitas discussões rondam o ponto do conceito de processo administrativo. Foi assim na súmula vinculante sobre os procedimentos criminais, a 24, né? Foi assim, ou é assim, na discussão do voto de qualidade. Todo mundo fica falando, mas o problema do voto de qualidade foram as decisões tomadas pela Câmara Superior, que teve uma reviravolta na jurisprudência. Muito bem, e eu sempre levantei esse tema. Essas reviravoltas podem afetar o passado? De que forma afetam os contribuintes que eventualmente já detinham decisões sobre esse tema? Então, várias e várias discussões, muito mais do que a gente imagina, rondam os conceitos de processo administrativo e o alcance ou a estabilidade, que é um nome até que a professora gosta mais, das decisões administrativas proferidas por esses órgãos administrativos. Maísa, você tem a palavra mais uma vez. Além da nossa grande amizade, eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade sempre. Né? Você jamais recusou algum convite que eu fiz em qualquer outro projeto. Então, para mim é uma felicidade muito grande estar ao seu lado. Viu? Você tem a palavra. Mais uma vez, muito obrigado. Ai, Walter, obrigado a você por essa oportunidade, porque a gente faz a pesquisa, fica lá sentado 3 anos, no caso, lá na faculdade são 3 anos, você fica fazendo a pesquisa, e aí chega uma hora que você tem que botar essa pesquisa para fora, que você tem que falar, que você tem que mostrar qual foram os resultados, né? E eu achei essa uma oportunidade incrível, então até estimulo todo mundo a ter... Quem está fazendo uma pesquisa ou que concluiu agora o doutorado recentemente ou mesmo o mestrado, né, para que mostre o resultado da pesquisa aqui, que é interessantíssimo, que daí a gente tem um público especializado, mais amplo, a gente consegue passar a ideia, pelo menos trazer os pontos principais, né? Tudo bem que a gente só tem 15 minutos aqui agora nessa apresentação inicial, eu não vou, a gente vai debater os pontos.
mas eu acho que você tocou no ponto que mais me incomodava. E, inclusive, a Suzana Cremasco, que está aí, ela foi essencial, porque eu fui me aventurar em processo, né? Que eu estava mais acostumada a falar sobre direito tributário. E aí eu fui me aventurar a adentrar em questões processuais, e eu não queria me aventurar sozinha. Então, a Suzana foi uma que eu, inclusive, fui lá na Milton Campos discutir umas questões com ela, porque ela foi minha professora de processo. Então, Uma grande fiquei processualista, né? exatamente. E aí eu fiquei super feliz que ela teve a disponibilidade, ela conversou comigo. E o que mais me incomodava é esse efeito tradicionalmente que a gente reconhece para as decisões administrativas. Então, se ela é favorável para o contribuinte, extingue o crédito tributário. Se ela é favorável para o fisco, constituição definitiva, vamos para a execução fiscal, discussão judicial. Então, isso é o que tradicionalmente a gente tem, e a gente sempre separou o favorável para o fisco e o favorável para o contribuinte. Até porque a lei do processo administrativo faz essa distinção. Bom, mas e aí? E que mais? O que mais que a gente pode ter de efeito, né? A gente não tem na doutrina, pelo menos, um reconhecimento claro, fora o artigo 146 do CTN, que algumas vezes busca atribuir esses efeitos extraprocessuais para a decisão, mas a gente não tem um reconhecimento de manter, da estabilidade das decisões, de reconhecer a necessidade de se manter o que foi decidido no processo administrativo e qual seria o grau de força, se teria uma diferença entre a decisão favorável para o fisco e a favorável para o contribuinte, já que a gente já tem essa distinção legal, né? Então, a minha hipótese inicial que eu levantei e que eu acabei confirmando no final da tese é de que a decisão favorável para o sujeito passivo é a espécie de decisão que é dotada de estabilidade extraprocessual quanto às questões nela decididas. Então, eu trato como uma estabilidade plena, como força de lei para as partes do processo, com eficácia material mesmo e futura, entre as partes envolvidas na lide. Então, para eu chegar a esse ponto, na lide e a lide administrativa, a gente tem tanto o sujeito passivo quanto a fazenda, né? Então, para chegar a esse ponto, eu tive que passar por questões muito polêmicas, inclusive na banca. Eu tomei mais porrada mesmo, foi no primeiro ponto, eu acho que não tem outra palavra, né? No primeiro ponto, quanto à própria natureza jurídica do processo administrativo. Porque o que eu busquei desenvolver é fugir um pouco desse dogma que a gente tem da jurisdição una no Brasil, e enfrentar e identificar de que na seara administrativa a gente tem um exercício de função jurisdicional, ainda que pelo poder, pela administração pública, né? Então, o exercício da função de julgamento ser diferente do exercício da função de administrar, de lançar o tributo, de exigir o tributo, isso para mim foi essencial até para a gente falar efetivamente na existência de um litígio no processo administrativo e que isso é resolvido por meio de interpretação, é efetivamente uma atividade de aplicação do direito realizada dentro da administração pública. Então, eu tive que passar por essa, e o meu capítulo 1 da tese foi todo nesse sentido da construção da natureza jurídica do processo enquanto jurisdicional, enquanto, ainda que atípico, né, ainda que exercido por um órgão fora, como todos os outros poderes também exercem, né, função legislativa, a gente sempre tem, a administração mesmo exerce função legislativa. Então, no caso, o que eu estou falando é de resolução de conflitos, o exercício de função jurisdicional como resolução de conflitos. E como resolver um conflito entre duas partes, e efetivamente a gente tem um litígio, onde teria delimitado esse litígio. E aí eu entrei na segunda parte da tese, aqui falando nas minhas premissas um pouco, para a gente falar o que foi efetivamente a hipótese, né? A decisão administrativa tributária, ela não é igual ao ato administrativo. E normalmente quando a gente estuda no processo administrativo, as pessoas falam, é um ato administrativo que tem efetiva participação no contraditório ampla defesa. Mas calma, se eu estou diante de um ato administrativo, o ato administrativo, ele é unilateral, tradicionalmente. E com então, a partir do momento que eu já reconheço que eu tenho a participação efetiva do sujeito passivo na edição do ato de julgamento,
Então, o julgador ele vai ter que entrar nas razões de decidir, ele vai ter que entrar nos argumentos, nas provas que o sujeito passivo trouxe no processo administrativo. Essa decisão ela já não pode ser admitida como ato administrativo. E aí o regime de modificação é diferente, a forma como o ato ele vai ser editado e como ele vai ser modificado é completamente diferente de quando a gente está falando de um ato administrativo tradicional, como são o auto de infração, o despacho decisório, etc. Então, eu busquei desenvolver essa questão da própria natureza jurídica jurisdicional do ato da decisão administrativa, né, para a gente conseguir dar o passo e atrair essa questão processual. Porque a simples aplicação subsidiária do CPC, inclusive na minha qualificação, o Chueire, ele foi muito enfático de que isso não seria suficiente para ele para fundamentar, porque para ele não seria, teria necessidade de a gente desenvolver algo a mais. Então, eu acho que o que eu busquei desenvolver do exercício da função jurisdicional foi nesse sentido. E realmente a gente ainda tem aplicação subsidiária do CPC, a gente ainda tem diversos diplomas que atraem o exercício processual dentro do processo administrativo. Então, a gente não está diante só de um procedimento administrativo, a gente está efetivamente diante de um processo administrativo com resolução dos litígios. Como que está delimitado esse litígio? Pelo ato administrativo tributário sob revisão, que é o ato, no caso, o auto de infração ou despacho decisório, a depender se a gente está tratando aí de exigência do crédito ou crédito pleiteado pelo sujeito passivo, e pela defesa administrativa apresentada pelo sujeito, no qual ele vai trazer os pedidos, os argumentos, ele vai efetivamente enfrentar a motivação do ato administrativo tributário contra ele lavrado. Então, ele vai trazer todas as razões e essas razões que têm que ser enfrentadas na decisão administrativa. Aí, o que eu tive que passar ainda? Pelo problema da coisa julgada, porque a gente, e aí até o Antônio do Passo Cabral, que também estava na minha banca, o doutor lá da UERJ, ele falou uma coisa no livro dele que para mim foi essencial, que é o seguinte: nós temos o cacuete acadêmico de sempre falarmos em coisa julgada quando a gente está querendo falar em estabilidade ampla, plenas das decisões. E isso é um cacuete mesmo. Então, o que ele desenvolveu foi um raciocínio da teoria geral das estabilidades, né, de que a gente teria uma teoria geral, e uma delas seria a coisa julgada, que é aquela que tem no âmbito judicial, e que ela tem a característica própria e todos os raciocínios que nós temos de coisa julgada. Então, eu saí, e no início, eu confesso, até na minha qualificação, inicialmente o nome que eu tinha utilizado era o nome coisa julgada. E isso me incomodava um pouco, porque realmente a gente não está dentro do próprio poder judiciário, que é aquele que, na condição de terceiro, vai analisar a lide, né? A gente está diante de uma atividade atípica, mas que é efetivamente jurisdicional dentro da administração. Então, eu atraí a questão do gênero das estabilidades processuais para a gente falar em estabilidades processuais e qual seria o grau de estabilidade das decisões. Então, entrando na lei mesmo, então eu busquei diferenciar nos efeitos, e aí aqui que foi a minha delimitação, eu não quis entrar em questões subjetivas, por exemplo, os efeitos subjetivos da decisão administrativa. Eu fiquei focada nisso que mais me incomodava, que são os efeitos extraprocessuais, dentro da própria relação jurídica processual, qual que seria o efeito de uma decisão favorável ao sujeito passivo, que ela tenha sido proferida para outros processos em curso que tenham a mesma motivação, os efeitos materiais para a relação jurídica própria, material mesmo, de direito material, né, de direito tributário, e para o futuro, né? Quando a gente está falando aí em decisões, especificamente em atos continuados, né? Fatos geradores continuados, que é muito comum na seara do direito, do processo administrativo e do direito tributário. Então, eu busquei diferenciar isso e por que aí agora que eu fiz essa distinção entre a decisão favorável ao fisco e a do contribuinte?
Primeiro, a do fisco, a gente tem uma disciplina legal que consta no processo administrativo, de que vai ser a Constituição definitiva, só que ele vai ser sujeito à revisão judicial. E isso, a revisão judicial de decisões desfavoráveis, eu acho que é inegável, a gente não tem grande discussão. Então, por isso que para essas decisões, o que eu identifiquei foi um grau de estabilidade relativo ou precário. Ele vai ter uma estabilidade, eu não nego que vai ter uma estabilidade. Só que essa estabilidade, a própria administração pública, ela mesma vai poder revisar para fins de homologar, reconhecer o direito do sujeito. Ela pode modificar isso. E no caso do sujeito, da decisão favorável ao sujeito passivo, é diferente. Porque o artigo 5º, inciso 35, ele não fala que o poder judiciário vai poder ser invocado para tudo. Eu não interpreto dessa forma o inciso 35. Ele fala que aqueles que têm lesão ou ameaça a direito poderão ser levados ao poder judiciário. E não é só de direito geral, a gente está dentro do artigo 5º, que no caput fala que é direito individual. Então, se eu estou diante de uma decisão que a própria administração reconhece que aquilo é favorável ao contribuinte, ou seja, ele homologa um direito, ele reconhece o direito do sujeito passivo, enquanto direito individual do sujeito passivo, não é cabível a revisão judicial dessa decisão. E como não é cabível, aí tem outros argumentos que até eu trouxe na tese, da questão do venir contra factum próprio, outros argumentos que a gente já discutiu, porque a doutrina mesmo já discutiu isso quando estava falando da estabilidade das decisões do Conselho. Mas é isso. Então, a única que teria uma eficácia plena, extraprocessual, inclusive para a relação jurídica tributária material, é a decisão favorável ao sujeito passivo. Então, nesse sentido que eu comecei a analisar quais seriam os efeitos das decisões. Então, na relação jurídica processual, a interpretação que eu tive era do artigo 45, que ele mesmo fala que no caso de decisão definitiva favorável ao sujeito passivo, cumpre a autoridade preparatória exonerá-lo de ofício. Então, veja, artigo 149.1 do CTN fala, então, tem que ser de ofício, a própria autoridade de origem vai ter que aplicar aquela decisão de ofício dos gravames decorrentes do litígio. E aí a minha interpretação do litígio não seria só do ato administrativo sob revisão, seria também para todos aqueles atos que tenham o mesmo litígio. E o litígio delimitado pela motivação do ato administrativo e a motivação trazida na impugnação administrativa desenvolvida, né? Então, esse é um primeiro dos efeitos que eu busquei trazer, que é essa diferença na interpretação que as pessoas... E isso normalmente nem é trazido, viu, Walter? Do artigo 45, eu, pelo menos, nunca vi as pessoas desenvolvendo isso, essa interpretação quanto ao gravame decorrente do litígio. O outro seria nos efeitos na relação jurídica tributária material. E aí eu delimitei a questão dos aspectos objetivos, realmente o plano objetivo o que delimita, o que vai me orientar para o futuro, de que forma, né? Então, essa questão, eu busquei desenvolver um raciocínio de que são todas as razões enfrentadas na decisão, porque o artigo 31 do Decreto 7235, ele traz a questão da necessidade de serem enfrentadas todas as razões. E aí, então, o conteúdo da decisão ele vai ser estabilizado quanto àquelas questões que foram admitidas como essenciais para formar a convicção do julgador, sem os quais ele não teria alcançado aquele raciocínio, aquele julgamento. Então, é realmente no enfrentamento das razões e questões. A mesma lógica da ratio decidendi que Exato. a gente tem no processo judicial. E foi o que eu busquei atrair, mas até coloquei, eu busquei atrair esse raciocínio da ratio decidendi, mas, obviamente, falando, eu não estou enfrentando aqui todos os argumentos de ratio decidendi, eu não estou falando que é precedente. O que eu estou querendo dizer é que essas questões que foram essenciais e que vão orientar a conduta do sujeito depois são essas que a decisão definiu, que ela identificou aquelas questões que foram admitidas efetivamente como essenciais. E eu uso o raciocínio da ratio decidendi mesmo.
eu aplico falando que da mesma forma que isso daí deveria ser importante para todas as decisões, todas têm que identificar quais foram as questões que foram relevantes à convicção do julgador, né? Sem Que elas é a um gente não vai comando conseguir. constitucional, inclusive. Exato. Então, foi nesse sentido. Então, eu até entrei na questão de preliminares, questões prejudiciais, questões principais, ainda que para a seara administrativa isso não seja tão relevante. Para falar da estabilidade plena para o futuro, eu tive que, no sentido de força de lei, eu tive que atrair o artigo 503, porque na seara administrativa, do CPC de 2015, perdão. Porque na seara administrativa a gente não tem um dispositivo que fala da estabilidade das decisões para o futuro. Então, eu apliquei o artigo 503 inclusive, pela leitura, quando vocês olham o artigo 503 do CPC de 2015, ele não fala a coisa julgada terá força de lei. Ele fala as decisões de mérito proferidas terão. Então, eu realmente atraí para o processo administrativo o artigo 503, entendendo dessas questões das razões de decidir, né? E para aquelas relações jurídicas de trato continuado, eu entrei nessas questões do artigo 505 do CPC de 2015 também. Então, o que seria a alteração do Estado de Direito, com a superação da decisão administrativa proferida, o Estado de fato, o que aconteceria se modificar o Estado de fato com a não aplicação da decisão definitiva mais, e também falei da questão da inexistência na legislação quanto à modificação da decisão administrativa. Então, como que seria essa modificação? E eu busquei atrair um raciocínio próximo, inclusive que os administrativistas já trazem, da ação rescisória, que poderia ser uma forma da gente daquela decisão não se perpetuar e que deveria ser revisado, mas com contraditório e ampla defesa. Por quê? Faz parte da própria edição do ato de decisão, da decisão administrativa, né? Então, foram esses os pontos que eu tive que passar e as polêmicas que eu tive que passar, né? Mas de uma perspectiva geral e também para não fugir dos 15 minutos aqui, para a gente não ficar, para eu não ficar muito tempo falando aqui, a gente realmente debater, foram esses os pontos da tese. Excelente, Maísa. Vamos continuar falando sobre isso. Só quero cumprimentar rapidinho aí nosso amigo Breno, que é um apoiador da Bradt, a Ivanilda, também uma grande colaboradora da Bradt, Cristiano Marques está sempre com a gente, a Ju, que falou assim, quem faz o informativo aqui é a Bradt Jovem, eles fazem um trabalho lindo lá. O Rafa Caldeira, que trabalha com a gente, o Túlio, né, nosso diretor, a professora Fernanda Machado, todo mundo aí de olho em você e na sua tese, Pedro Lanza, muita gente aí, a própria Suzana, nós já falamos. Tem um elogio da pós aqui, eu não posso deixar de falar. Ajude de novo. Cedinho, melhor pós. Tá vendo? Muito bem. E o Túlio brincou comigo, né? Com a questão da porrada. Túlio, tomei porrada mesmo, é isso aí. Mas o Túlio, ele é um grande guerreiro, porque ele participa de alguns grupos de WhatsApp com a gente, que são assim, 89 advogados do setor privado e um procurador da Fazenda Nacional, que é ele. Ele está acostumado. E ele debate com os 89. Então, além de grande preparo, é um sujeito corajoso, né? E um grande amigo. Ele é um cara extraordinário. Mas do ponto de vista objetivo, assim, qual a relação que você fez com o artigo 146 do CTN? E do ponto de vista objetivo, o contribuinte obteve, vamos imaginar que ele foi autuado por uma questão relacionada a uma determinada parcela, uma parcela de dedutibilidade do imposto de renda, sei lá. Depois nós vamos nas outras. Ou se determinado produto que ele adquire é um insumo do PIS e COFINS. E ele obteve aquela decisão no CARF de maneira definitiva. Qual é o efeito? As outras autuações se vinculam a essa decisão primeira. A própria fiscalização nos seus atos posteriores também deveria se vincular a essa decisão primeira. E se há diferença para você a decisão ter sido proferida na Câmara Baixa ou na Câmara Superior? Walter, vou começar pela última. E para mim não faz diferença nem se for pela delegacia de julgamento, tá?
mesmo que seja pela delegacia de julgamento. E Eu por sei, que eu só que estou para mim... provocando. Porque, na E por que... verdade, é muito É, importante as pessoas entenderem, só uma observação muito rápida, que, para mim, claro que a tese é maravilhosa, traz uma grande contribuição, mas o que mais me chamou a atenção, e talvez os processualistas aí, como a Suzana, me puxem a orelha depois, por chamar a atenção depois de tanto tempo, mas é porque a nossa insegurança jurídica no direito tributário é tão grande que, para mim, a grande porta que se abre na sua tese, e que eu recomendo a todos a leitura, é exatamente dizer, olha, aqueles institutos que estão lá na Constituição, coisa julgada, ato jurídico perfeito, direito adquirido, eles fazem parte, eles são espécies de um gênero chamado estabilidade das decisões ou estabilidade das decisões que pacificam conflitos, né? Então, abrir essa porta é uma porta muito importante para o direito, especialmente para o direito tributário. Para mim, esse é um ponto. E por isso essa premissa e a minha provocação, porque a estabilidade pode advir de qualquer decisão, né? E assim, a própria lei não distingue, Walter. Se você, eu acho que se a lei distinguisse, a gente poderia eventualmente avaliar se tivesse alguma coisa nesse sentido. Mas a lei não distingue. E a gente não tem uma distinção entre o que é proferido pela delegacia de julgamento e que não foi passível de recurso de ofício das decisões do CARF, porque ali a gente está também tendo um exercício de uma função jurisdicional, a questão da imparcialidade, a gente tem lá também a necessidade disso ser observado, a portaria que trata da delegacia de julgamento, ela também traz essa necessidade da imparcialidade. Então, enfim, é uma questão, ainda que na prática a gente pode ter algum tipo de problema, e eu sei que pode ser que tenha, mas eu já vi muitas decisões de primeira instância excelentes, com fundamento jurídico muito boas, até porque às vezes a gente tem que analisar com base em recurso de ofício, né? Quanto à sua, então vou voltar para a primeira pergunta agora do artigo 146. O artigo 146, eu abordei ele mais para falar como a doutrina normalmente tem tratado o artigo 146 para reconhecer efeitos futuros das decisões. Eu não vejo da forma essa interpretação do artigo 146, eu acho que assim, eu tentei construir a partir das regras de processo. O que as pessoas normalmente, às vezes, buscam desenvolver com base no artigo 146. Mas eu acho que o que o artigo 146 e aí eu tentei trazer uma interpretação que eu acho coerente, que é quando a gente tem uma modificação, mais ou menos o raciocínio do que teve do PiscoFins insumos, por exemplo. O fisco entendia de uma forma, o contribuinte entendia de outra e a decisão administrativa entendeu numa terceira forma. Então, na verdade, o conflito ele foi resolvido por um terceiro critério de interpretação. Esse critério de interpretação somente seria aplicável para fatos jurídicos futuros. Essa foi a interpretação que eu busquei desenvolver, mas por quê? Porque eu tentei trazer o raciocínio de futuro para mostrar que efetivamente vai ter o julgamento dessa necessidade da vinculação da decisão para o futuro, decorre das regras de processo e em razão do processo. Agora, na prática, o que acontece? Eu tenho um auto de infração que foi lavrado, eu tenho um auto de infração e 3 pedidos de compensação referentes ao mesmo tema, que é o que normalmente acontece. Vamos pensar assim. No auto de infração ou no pedido de compensação, foi favorável para o sujeito passivo. Eu vou ficar no PiscoFins insumo, que fica mais fácil. Resolveu que despesa de publicidade, vou colocar uma aqui bem polêmica, despesa de publicidade não vai ter incidência do PiscoFins insumo. Desculpa, vai ter a possibilidade de tomada de crédito de insumo sobre despesa de publicidade. Está na decisão definitiva, ela não foi objeto de recurso especial e acabou, foi no pedido de compensação. Esse mesmo critério decisório, considerando que a motivação dos outros foi não vou reconhecer para despesa de publicidade,
eu vou ter que aplicar da mesma forma. Então, só para te explicar, o raciocínio não é tão matemático, porque a gente vai ter que olhar qual foi a motivação do ato administrativo que está no outro processo. Se a motivação foi idêntica, tudo bem, eu vou aplicar diretamente aquela decisão. Agora, se a motivação ela foi ligeiramente diferente e o fisco trouxe outros argumentos, aí eu não entendo que vai dar para aplicar automaticamente a decisão. A gente vai ter que analisar a motivação do auto de infração ou do despacho decisório, verificar o que é que teve ali, quais foram os argumentos trazidos para falar que aquilo ali não era insumo, efetivamente, e avaliar a decisão que foi proferida, né? E aí a gente teria a aplicação de ofício na forma do artigo 45 que eu falei com vocês, que é do 70235, para os processos em curso. Para outros do futuro, aí eu tenho que atrair a força de lei, então aquilo que foi decidido, ele integra o patrimônio jurídico do sujeito passivo, ele vai passar a integrar o patrimônio jurídico do sujeito passivo, e ele vai poder invocar, levando para a fiscalização, falando aqui, olha, isso daqui é o que foi decidido e é isso daqui que foi pacificado na seara administrativa e é isso daqui que é força de lei para mim. Igualzinho a gente fala da coisa julgada, a gente também vai poder trazer isso da estabilidade plena da decisão. Beleza? Beleza. O Clarim, que Então, foi meu aluno aí, faz um grande trabalho no Estado hoje, está me gozando aí. Falando, perguntando se vai ter live do JQuest. Clarim, amanhã a live, não é hoje não. Hoje é só processo administrativo. só A Sheila processo. perguntando se vai ficar gravada. Se eu e a Maísa dermos conta de gravar, vai ficar gravada. A questão é se a gente vai conseguir fazer a gravação. Vai sim. Um abraço para o Joselder também. Maísa, pois é, mas a minha grande dúvida é, da mesma forma que eu tenho uma controvérsia na coisa julgada sobre a superação dela, ou seja, a tese da estabilidade também passa por uma análise do que a professora Isabel, inclusive, já tratou, que é a superação dessa coisa julgada, né? Como se daria, portanto, nessa questão da decisão administrativa, a eventual superação desse entendimento? Da mesma forma, que, aliás, é uma matéria que está sendo discutida no Supremo, mas que foi muito bem colocada pela professora naquele livro dela de modulações, né, que ela fala do buraco. Modificações de jurisprudência, né? Assim, a questão da modificação, na seara administrativa, o efeito maior é o fato da gente não ter uma disciplina legal especificamente sobre isso, né? A partir do momento que tem a força de lei, a gente vai ter que avaliar de que forma isso pode ser modificado. Pela aplicação da alteração de estado de fato, estado de direito, nessa de relação continuada, o que eu busquei desenvolver é as decisões que têm efeito geral e abstrato, e aí, inclusive, repercussão geral, recurso repetitivo, a meu ver, ela tem aplicação automática. Elas teriam a aplicação automática a partir, e aí dentro do raciocínio até do 145, e também o artigo 2º da 9784 também trata isso, da necessidade de preservar a segurança jurídica, né? Então, é da data que foi publicada para frente, que poderia ser aplicado. Por exemplo, se a Câmara Superior, num outro processo de um outro contribuinte, decidir que publicidade, em hipótese alguma, e aí ela arranca todos os rastros descendentes, em hipótese alguma pode ser tomada como insumo. Essa mensagem é dada pela Câmara Superior e ela chega na fiscalização. Isso já é uma superação daquela decisão anterior? Não, porque nesse caso a gente está falando de uma decisão proferida para outro sujeito passivo. Eu não tenho ainda o caráter de geral e abstrato da decisão. Eu estou colocando geral e abstrato nessa questão dela ter uma repercussão mais ampla. Se for objeto de súmula, com a repercussão para o ministro, sim, súmula do CARF. Agora, a simples decisão, e aí também a simples alteração, modificação da composição das câmaras, por exemplo, isso daí não vai afetar. E inclusive, um dos pontos que eu quero progredir depois na pesquisa, que é o da questão dos efeitos subjetivos mesmo. Por quê? Eu sei que a decisão, todas as decisões, a gente tem a possibilidade dela ser passada para todos.
Mas atualmente no nosso ordenamento jurídico, a gente tem algumas decisões que a lei assim estabeleceu, de que elas terão efeitos para todos. E são essas, então, são aquelas que estão lá no artigo 19 da 10522, são algumas que eu entendo que têm esse efeito geral. Agora, e da Câmara Superior que tenha sido objeto de súmula do CARF, que tenha sido aprovado pelo ministro. Essas aí, elas também têm efeito para a administração pública. Agora, a simples decisão contrária que foi proferida para outro sujeito passivo, ele não vai ter efeito automático na modificação da decisão. E ele, inclusive, não vai poder, a administração, é aí que o regime jurídico da modificação, ele ficou complexo. Teoricamente, a administração teria que ingressar com um raciocínio parecido com o que a gente tem da rescisória. Ele teria que ingressar, trazer o contraditório em ampla defesa de novo, para mostrar que as razões de decidir elas foram modificadas. E aí, nesse sentido, que a gente teria que eventualmente avaliar, inclusive se poderia ter uma rescisória nesse caso. Porque a rescisória... Mas isso viria em juízo? Não, seria dentro da administração. Então, sendo dentro da administração, a minha pergunta é, eu sou um auditor fiscal, chego num contribuinte, o contribuinte, então, apresenta aquela decisão proferida no processo administrativo, que, ao seu ver, cria uma estabilidade nas relações fisco-contribuinte. Com o que eu concordo, mas eu não tenho aqui para concordar. Estou aqui para questionar. Se o fiscal, o auditor fiscal, perdão, como um advogado, só fazendo com perdão da nossa querida professora Suzana, se o fiscal fizer no seu relatório fiscal, que são os elementos motivadores do ato que ele está para praticar, demonstrando que aquele precedente, perdão, também não devo usar precedente, aquela decisão proferida ou não abordaram determinado tema, fazendo um overruling ou um distinguish, fazendo aqui um paralelo de conceitos. Esse é um mecanismo que ele poderia ser utilizado para uma revisão daquele posicionamento anterior? Eu entendo que não, viu, Walter? Porque ele não poderia, por meio de ato unilateral, fazer essa modificação. E por quê? Quando ele vai fazer esse ato, só se ele não lavrasse auto de infração que ele poderia fazer isso, tá? Ele, eventualmente, chega um fiscal, ele, por meio de um ato unilateral dele, entende que tem que ser modificada aquela decisão porque teve uma decisão, outra decisão, no sentido contrário. Ele deveria fazer o contraditório em ampla defesa para mostrar, deveria abrir sem exigência de tributo. Mas não seria no seu caso, a hipótese que você está trazendo não é essa. A hipótese que você está trazendo seria dentro de um auto de infração. Então, dentro de um auto de infração, eu acho que não. O meu posicionamento, que foi o que eu externei na tese, é no sentido de que não. Ele não vai poder trazer, dentro de um ato unilateral, modificar um ato que tenha sido formado no contraditório e na ampla defesa com a participação do sujeito. Até porque o ato dele tem efeito retroativo, né? Porque ele vai atuar em tese, aqui nós estamos conversando em tese, os últimos 5 anos. Né? Ele não vai fazer um ato de superação futura, ele vai fazer um ato de superação passada. Né? Que aí que a ideia da rescisória, mais ou menos, o que seria dessa da modificação, seria: eu vou trazer um posicionamento novo, eu vou trazer uma discussão nova, só que essa discussão que é o que a gente ainda não tem. A gente não tem procedimento para isso. A gente não tem um processo para isso. Eu estou trazendo uma ideia nova e essa ideia nova a gente vai debater ela de novo para ver qual que tem que prevalecer. Se é Mas, apesar de não ter um procedimento para isso, você aponta um grande caminho para as questões futuras. Né? Talvez, como a gente tem, é uma defesa minha e sua, tenho certeza, e de várias pessoas que eu conheço, de que a reforma tributária, o professor Heleno fala muito isso, a reforma do sistema tributário deveria se dar por muitas questões infraconstitucionais. Né? Esse é um caminho. Né? O professor Everardo também, muitas vezes fala dessa redução de litigiosidade que a gente tem, passa por uma reformulação do processo administrativo. Quem sabe não criar uma via em que você consiga utilizá-la para essa pacificação de conflitos, sem ainda
levar ao contribuinte, que é o que mais me dói, uma autuação que vem atrelada a juros Selic, multas de 75%, quando não multas de 150%, né? Então, talvez esse é um grande caminho que se pode seguir. Quando eu li a sua tese, isso que mais me deixou, vamos dizer, agitado, porque eu acho que daí podem surgir grandes ideias de superação. Como eu disse, e aqui é a minha grande crítica, eu já contei esse caso milhões de vezes, não vou contar, que foi o cliente que me procurou perguntando como fazer um plano de PLR, risco zero. Eu disse que não tinha risco zero no Brasil, mas tudo bem. Uhum. Eu peguei toda a jurisprudência, então, do CARF, passei para ele requisito a requisito, falei, em tese, se você seguir essa jurisprudência, você está assegurado de que fez um bom plano. E tempos depois, a jurisprudência se alterou completamente, atingindo os últimos 5 anos, né, para aqueles que foram, à época, autuados. Eu acho que o que é essencial é a gente, eu acho que perpassa pela necessidade de valorização do processo administrativo. Eu acho que isso que você falou a partir do momento que a gente reconhece que eu tenho uma decisão e que eu preciso manter, eu tenho uma necessidade de manter o que foi decidido, para manter a segurança do tribunal, a estabilidade das decisões que tenham sido proferidas, porque aqui a minha tese ela está falando só da decisão para o sujeito passivo. Então, dentro do seu caso, do seu cliente, a gente teria o cliente teve uma decisão de PLR, ele pode continuar observando essa decisão enquanto não teve nenhum tipo de alteração no cenário legal? Pode. Então, é nesse sentido. Porque eu sempre analisei isso sob a ótica do artigo 146 e artigo 100 do CTN. Eu nunca parei para pensar do ponto de vista processual. Só que pelo 146 não é pacífico nem entre os tributaristas, né? Aplicando o 146 para o futuro, a gente tem, por exemplo, a professora Isabel mesmo, ela traz um raciocínio mais delimitado do passado, né? Então, o 146 para o futuro, ele ainda não é uma coisa muito pacífica. E eu também não vejo dessa forma. Eu acho que dá para a gente construir pelo raciocínio do processo, né? E é nesse sentido que eu busquei. A tese está depositada na USP. Ela vai ficar disponível online em breve, mas ela não vai ser na íntegra, só as conclusões e a introdução que vai estar disponível no site da USP. Na íntegra, nós teremos o livro. Eu sou gerente de marketing da nossa diretora Maísa, então eu vou dizer a você, aguarde o lançamento do livro que nós faremos aqui na Bradet. Quem sabe até a gente sorteia aí, já estou pedindo à autora uns exemplares para a gente sortear para os associados da Bradet. Claro. Beleza. Agora, a questão da jurisprudência, você na sua cabeça faz algum paralelo com a arbitragem? Na tese, não, mas na sua cabeça. Eu não consigo. A arbitragem, a única coisa que é... Porque o que acontece? Na arbitragem, a gente tem um terceiro que é fora do próprio poder público, para o qual foi incumbida a decisão. No nosso caso, a gente está dentro do próprio poder público, da administração. Então, por isso que eu não consigo. O Leonardo Alvim, por exemplo, ele fica falando que o CARF está a questão própria de arbitragem. Para mim, não é arbitragem. A arbitragem, a gente está tratando de um terceiro, uma pessoa que... Um particular, né, que foi chamado para resolver um conflito. E na arbitragem já foi reconhecido o exercício de poder jurisdicional, né? Enfim, mesmo que seja não poder público. Quando a gente está falando do poder público, eu tô dentro da administração pública. Então, se eu estou dentro da administração pública, o raciocínio não é de arbitragem. Eu estou tratando da própria administração resolvendo. Até o Yarchel, que foi da banca também, o Flávio Yarchel, professor titular lá da USP de processo, ele falou na arguição, ele falou, isso daí é uma autocomposição. Mas se for uma autocomposição, qual que seria o efeito disso, né? Eu concordei com ele no sentido assim, olha, a gente tem um litígio, quem está resolvendo esse litígio é a administração pública, eu não estou falando aqui de um terceiro, a gente não está numa posição de terceiro, mas eu tenho imparcialidade.
Eu até diferenciei, com base no texto do professor Humberto Teodoro Júnior, essa diferença entre a imparcialidade da forma como é tratado na doutrina. Ele coloca todos têm que ser imparciais no sentido até da impessoalidade. Eu não posso trazer preconceitos meus pelo fato de eu ser uma conselheira do contribuinte e nem um conselheiro do fisco e nem o fiscal, quando está julgando, ele não pode trazer preconceitos. É nesse sentido a imparcialidade como impessoalidade também. Agora, como posição de terceiro, quem tem essa posição é o Poder Judiciário. E, no caso aí, se tivesse a previsão de arbitragem. Só que eu acho que, assim, a gente discutir arbitragem, é melhor a gente discutir o próprio processo administrativo e Você acha que a arbitragem vai desenvolvê-lo. diminuir a importância do processo administrativo? Oi, desculpa? Você acha que a arbitragem vai diminuir a importância do processo administrativo? Não, eu só acho que vai ser um outro meio de resolução de litígio, sendo que o nosso meio de resolução de litígio que já tem, que é o processo administrativo, ele não está ainda no ponto suficiente para mostrar que tá tudo certo, que está tudo bem, a gente conseguir ter essa estabilidade, uma garantia, o reconhecimento de que isso é um poder público, de que o poder público está resolvendo o seu litígio. Eu acho que eu prefiro aprimorar o processo administrativo do que a gente começar a falar em arbitragem agora na seara administrativa. Eu acho que é um investimento a mais, porque aí teria que pagar árbitro, teria outras despesas e que a gente tem um instrumento válido com problemas, eu sei que tem, mas a gente tem um instrumento válido E muito que pode evoluído, ser né? E muito utilizado. evoluído. Os E que está há debates. anos, que a gente tem anos aí. Você vê o 7235 é de 72. A gente consegue pegar teorias antigas, discussões antigas quanto a essa questão jurisdicional que as pessoas pararam de discutir no âmbito administrativo, né? Então, Rubens Gomes de Souza, ele era um defensor de que é jurisdicional. Ele trazia esse raciocínio, ele trouxe no Código Tributário Nacional uma parte inteira sobre o processo e que isso não passou e parou. É por isso mesmo. Duas Alguém perguntou. perguntas. Se aplica, me parece que sim, né? Se aplica aos processos administrativos municipais e estaduais, a lógica é a mesma, né? É a mesma, até a Jéssica, né, que perguntou. Jéssica, é porque o raciocínio é o seguinte, a partir do momento que a gente entende que a gente está diante de um processo, o processo, a competência, e aí a Suzana vai poder falar mais do que eu, o artigo 22.1 fala que é de competência exclusiva da União disciplinar processo. Eu sei que a gente tem disciplinas diferentes nos estados e nos municípios, inclusive questão de voto de qualidade, inclusive dos municípios é diferente, mas o raciocínio que eu propus é de que aplicaria o decreto 7235 como uma norma parecida com o que a gente tem para o CPC de 2015. A gente tem uma norma geral de processo, ainda que ela fale que ela é federal só, que ela só seria aplicável para o federal. Mas esse mesmo raciocínio seria, então, dentro de uma teoria geral de processo, e não especificamente, então seria tanto para os estados e para os municípios, e não só para a União. Ainda que eu tenha me baseado na legislação da União pelo fato das minhas premissas, né? Então, a partir do momento que eu entendo que é processo, artigo 22.1 fala que a União é competente, então ele teria sido recepcionado como uma lei ordinária na forma do artigo 22.1. Inclusive, o professor Chueire, ele me criticou muito em relação a isso na banca, tá, Jéssica? Só para você saber. Porque ele falou assim, mas o voto de qualidade ele é diferente. Por exemplo, no TIT lá de São Paulo, o voto de qualidade é diferente do que tem no 7235, que seria só para o fisco. Mas, enfim, o que a gente tem é por que os estados e municípios estão legislando? Porque a gente entende que isso é norma de procedimento e não de processo. Então, por isso que os estados têm desenvolvido ainda, têm o seu processo administrativo, né? Falando em processo, porque entende-se que é procedimento. E você acha que seria importante uma lei complementar regulando o processo administrativo? Lei complementar não precisa, Walter. Pelo artigo 22.1, seria uma lei ordinária mesmo. Então, poderia ser uma lei ordinária
disciplinando o processo administrativo geral, tanto para estados, municípios e a União, de uma forma clara, deixar claro de que está disciplinando para todo mundo ali, que nem a gente tem do CPC. O processo, a gente vai ter uma regra geral de processo e os procedimentos vão poder ser estabelecidos pelos estados e os municípios, eventualmente. Mas não precisa ser lei complementar, pode ser lei ordinária. Eu não entendo que a matéria de processo, no caso de processo administrativo, é uma matéria de direito material tributário do artigo 146 da Constituição. Eu entendo que ela é uma matéria de lei ordinária do artigo 22.1. Então, não precisaria de lei complementar, mas acho essencial ter uma lei ordinária. Tem que ter uma lei ordinária padronizando, mostrando todas essas distinções entre... para que tenha algo que seja padronizado para todos os entes federados, né? Tanto município, estado. A gente tem hoje uma loucura, né? Porque cada ente disciplina de uma forma o seu processo administrativo. Então, até quando eu vou dar aula de processo administrativo, eu tenho que falar, olha, gente, eu estou falando aqui o da União, mas quando vocês estiverem diante do Estado, vocês vão ter que ir em cada Estado para olhar como que é. Até prazo é diferente, né? Então... nesse sentido que eu acho extremamente importante. Também acho, Simone, um sonho essa lei. Simone é uma grande amiga, um abraço, o pessoal do IBET também agradecendo, Gustavo Falcão. Obrigada. E o Guilherme Rosani, que é um grande amigo, saudade enorme, foi para Juiz de Fora e nunca mais deu bola para os amigos aqui de BH. Conhece profundamente processo e procedimento de fiscalização. O Guilherme é um grande estudioso e faz muita falta nos nossos debates aqui. Mas, infelizmente, uma hora passa muito rápido. Eu tinha aqui mais 9 perguntas, mas se a gente não sair agora, a gente não consegue salvar a live. Porque dizem que depois de uma hora não salva mais, cai. Então pronto. Faz sorte. Gabriel, mas eu falei de questão de prova, tá? Só para falar com o Gabriel aí. Falei de questão de prova, sim. Perícia, desenvolvimento da prova. Mas só para ele saber que tem. Vamos combinar o seguinte. Quando sair o livro, a gente vai fazer um debate novo para a gente ter oportunidade de falar outras coisas. Eu queria falar das provas, eu queria ultrapassar um pouco para falar como que seria esse procedimento de revisão, inclusive se interrompe ou não interrompe, decadência, enfim. A gente tem um mundo de coisas aí que a gente poderia abordar. Acho que é um caminho. Parabéns pela tese, parabéns pela coragem do tema, porque é só assim que a gente consegue trazer, talvez, soluções para esse excesso de litigiosidade que a gente tem no Brasil. Tá bom? Muitíssimo obrigado. E obrigada por todos pela participação. Obrigada mesmo, Walter, pela oportunidade. Ainda não tem previsão do livro, mas ela vai ter, em breve vai sair, tá? Vamos marcar outro. Um forte abraço. Beijo. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Um abraço. Salva aí! Vou salvar.